Olá, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês que está aqui ouvindo esse áudio. Hoje nós vamos falar do capítulo 7. Pense sobre o que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e às tuas veredas terei respeito. Salmo 119, 15. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, sobre suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1, 3 está escrito que a pessoa que faz assim é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ela faz será bem-sucedido. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Então tenha cuidado com o que você pensa. Marcos 4:24 diz assim: Então lhes disse, atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vocês vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Que grande versículo, porque ele nos diz que quanto mais tempo nós gastarmos meditando na palavra que nós lemos e ouvimos, mais poder e mais habilidade nós teremos para fazê-lo, mais revelação nós teremos sobre o que nós temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investirmos nela. Perceba que a promessa de que quanto mais reflexão e estudo devotarmos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vine diz que em certas passagens da versão King James da Bíblia, a palavra grega dunamis, que significa poder, é traduzida como virtude. De acordo com a nova concordância exaustiva da Bíblia de Strong, outra tradução de dunamis é a habilidade. A maioria das pessoas não investiga a palavra profundamente e, como resultado, ficam confusas sobre o porquê de não serem cristãos poderosos vivendo uma vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra, podem escutar os sermãos gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente, mas na verdade não se dedicam a fazer da palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. E a nossa carne ela é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Então, uma pessoa obterá da palavra aquilo que ela está pronta para investir nela. Por isso, medite na palavra. O Salmo 1, versículo 1 a 2, diz assim: Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa refletir sobre, ponderar, planejar ou pretender na mente, entregar-se à contemplação. O dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento de Vine diz que meditar significa primeiramente ser cuidadoso com, aplicar-se a, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Provérbios 4:20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Se nós pusermos Provérbios 4:20 juntamente com essas definições da palavra meditar, nós vamos ver que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando, repetindo ou praticando em nossa mente. A ideia básica é que se nós queremos fazer o que a palavra de Deus diz, nós precisamos gastar tempo pensando nela. Lembre-se do antigo provérbio: a prática produz a perfeição. Realmente não esperamos ser especialista em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? A meditação produz sucesso. Não cesses de falar desse livro da lei.
Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Josué 1:8. Se você quer ser um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus dia e noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da vida da autora, ela não pensava sobre o que ela estava meditando. Ela simplesmente pensava em qualquer coisa que viesse à cabeça. E ela não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em sua mente. Muito do que estava na sua cabeça ou era mentira que Satanás estava dizendo, ou pura bobagem, coisas nas quais não valia a pena gastar seu tempo pensando. E o diabo estava controlando sua vida, porque ele estava controlando seus pensamentos. Por isso, pense sobre o que você está pensando. Efésios 2:3 diz, entre os quais também andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. O Paulo aqui ele nos adverte que não devemos ser governados pela nossa natureza sensual, nem obedecer aos impulsos da nossa carne ou pensamentos da nossa mente carnal. Embora ela, a autora, fosse cristã, ela estava tendo problemas porque ela não tinha aprendido a controlar seus pensamentos. Ela pensava sobre coisas que mantinham a sua mente ocupada, mas elas não eram produtivas positivamente. Ela precisava mudar a sua forma de pensar. E uma coisa que o Senhor lhe disse quando ela começou a aprender sobre o campo de batalha na mente, tornou-se um ponto importante e decisivo em sua vida. Ele disse: pense no que você está pensando agora. Depois que ela começou a fazer isso, não demorou muito tempo para que ela começasse a perceber por que ela estava tendo tanto problemas em sua vida. A sua mente estava uma bagunça. Ela estava pensando todas as coisas erradas. Ela ia à igreja e havia feito isso por anos, mas na realidade ela jamais pensava sobre o que ela estava ouvindo. Entrava por um ouvido e saía pelo outro, por assim dizer. E ela lia algumas passagens da Bíblia todo dia, mas nunca pensava sobre o que estava lendo. Ela não estava aplicando a palavra. Ela não estava pensando no que ela estava ouvindo nem estudando. E, portanto, nenhuma virtude, nenhum conhecimento voltava à sua memória. Medite nas obras de Deus. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Salmo 48:9. O salmista Davi falava frequentemente a respeito da meditação em todas as obras maravilhosas do Senhor, os poderosos atos de Deus. Ele diz que pensava no nome do Senhor, na misericórdia de Deus e em muitas outras coisas que estavam relacionadas. E quando ele estava se sentindo deprimido, ele escreveu no Salmo 143:5: por isso, dentro de mim, esmorece o meu espírito e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. Nós vemos nessa passagem que a resposta de Davi aos seus sentimentos de depressão, de melancolia, não era meditar no problema. Em vez disso, ele literalmente se sobrepunha ao problema, escolhendo lembrar-se dos bons tempos dos dias passados, considerando os feitos de Deus e as obras de suas mãos. Em outras palavras, ele pensava em alguma coisa boa e isso o ajudava a superar a depressão. Então jamais se esqueça disso. A sua mente desempenha um papel importante na sua vitória. Sei que é o poder do Espírito Santo trabalhando por meio da palavra de Deus que traz vitória à nossa vida. Mas uma grande parte do trabalho que precisa ser feito é alinharmos nossa forma de pensar com a de Deus e com a sua palavra. Se nos recusarmos a fazer isso, ou escolhermos pensar que é sem importância, nós jamais vamos experimentar a vitória. Então transforme-se mediante a renovação da sua mente, assim como está em Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que se quisermos ver a boa e perfeita vontade de Deus provada na nossa vida,
Nós podemos, se nós tivermos a nossa mente renovada. Mas renovada de quê? Renovada à forma de pensar de Deus. Por esse processo de nova forma de pensar, nós seremos mudados. Nós seremos transformados naquilo que Deus quer que sejamos. Jesus fez essa transformação possível pela sua morte e ressurreição. E isso se torna uma realidade em nossa vida por esse processo de renovação da mente. A essa altura, para evitar confusão, o livro nos diz que a forma correta de pensar nada tem a ver com a salvação. A salvação é baseada unicamente no sangue de Jesus, na sua morte na cruz e na sua ressurreição. E muitas pessoas vão estar ali no céu porque elas verdadeiramente aceitaram Jesus como seu Salvador. Mas muitas delas jamais vão andar em vitória, nem vão desfrutar o bom plano que Deus tinha para elas, porque não tiveram a mente renovada de acordo com a palavra de Deus. E por anos, a autora foi uma dessas pessoas. Ela era nascida de novo, ela estava indo para o céu, ela ia à igreja e seguia uma forma de religião, mas na realidade ela não tinha vitória em sua vida, e a razão disso é que ela estava pensando as coisas erradamente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pense nessas coisas. A Bíblia apresenta muitas instruções detalhadas aqui em Filipenses 4:8 sobre os tipos de coisas em que devemos pensar. E sou certo de que você pode ver nessa passagem de Filipenses que nós somos instruídos a pensar em coisas boas, coisas que vão construir e não destruir. Os nossos pensamentos com certeza afetam as nossas atitudes e, consequentemente, a nossa disposição. E tudo que o Senhor nos diz é para o nosso próprio bem. Ele sabe o que vai nos fazer feliz e o que vai nos fazer infelizes. E quando uma pessoa está cheia de pensamentos errados, ela é infeliz. E a própria autora aprendeu isso por experiência própria, que quando alguém está infeliz, ela acaba tornando os outros infelizes também. E você deveria fazer uma pesquisa regularmente e se perguntar sobre o que eu tenho pensado. Gaste um tempo examinando sobre os seus pensamentos. Pensar sobre o que você está pensando é muito valioso, porque Satanás leva as pessoas a pensar que a fonte de sua infelicidade ou seu problema é alguma coisa diferente do que realmente é. Ele quer que as pessoas pensem que estão infelizes em virtude do que está acontecendo à volta delas, por causa de suas circunstâncias. Mas a infelicidade, ela se deve, na verdade, ao que está acontecendo dentro delas, os seus pensamentos. Por muitos anos, a autora acreditou realmente que ela era infeliz por causa de coisas que os outros estavam fazendo ou não. Ela colocava a culpa da sua infelicidade no marido, nos seus filhos. Se eles fossem diferentes, se eles fossem mais atentos às suas necessidades, se eles ajudassem mais em casa, então ela pensava que seria feliz. E era isso por anos, e finalmente ela decidiu encarar a verdade, que nenhuma dessas coisas tinham de fazê-la infeliz se ela escolhesse ter a atitude correta. Eram os seus pensamentos que a estavam fazendo infeliz. Então, pense sobre o que você está pensando. Você pode localizar alguns dos seus problemas e colocar-se a caminho da liberdade muito rapidamente, se você começar a pensar sobre os seus pensamentos. Espírito Santo, que o Senhor possa sondar mentes mesmo e trazer a revelação a cada pessoa que está ouvindo esse áudio. Que cada uma delas comece a examinar os seus problemas, comece a examinar os seus pensamentos e ver, Senhor, a relação entre eles. Espírito Santo, que haja liberdade na mente de cada pessoa que está ouvindo esse áudio, que cada uma possa mesmo levar os seus pensamentos cativos ao Senhor, para que sejam libertas. Em nome de Jesus, amém.